Então, como eu estava falando com vocês, toda essa questão do cenário de antes da pandemia, do cenário pós-pandemia que a gente tem agora, a gente está vivendo um novo cenário. O que é esse novo cenário? É o cenário da era que a gente tem algo chamado commodity dentro dos mercados, né? Moda, beleza, acessório, maquiagem, são lojas que já se tornaram commodity porque tem milhares de lojas que vendem roupa, milhares de lojas que vendem produtos de beleza, milhares de lojas que vendem produtos de acessórios e muitas lojas agora estão sofrendo com a queda das vendas. Muita gente dizia, ai, Vitória, no passado eu vendia muito, no passado as minhas vendas eram muito boas e agora eu não consigo vender mais, as vendas caíram, eu não sei o que eu estou fazendo de errado, as coisas não estão andando muito bem, não estão fluindo muito bem e eu não sei o que fazer. E agora a gente entra exatamente no ponto da diferenciação para a gente sair de todo esse commodity que acabou gerando aí no mercado por terem tantas marcas sendo inseridas no digital. Isso quer dizer que não tem espaço, que não dá para vender, que o mercado está escasso? Não, muito pelo contrário. Tem muitas oportunidades, tem muitos cenários positivos de vendas, mas para quem sabe vender, para quem sabe se posicionar, para quem tem uma estratégia por trás. Então, quem está com papel e caneta aí na mão, você já pode começar a anotar. O primeiro tópico que eu vou passar para vocês aqui agora é do público. Vitória, mas como assim o público? Eu já sei quem são as minhas clientes, eu já sei quem são as pessoas que eu vendo. Peraí, tem alguém com o telefone aberto. Eu já sei quem são os meus clientes, eu já sei quem são as pessoas que eu vendo, mas será que você sabe mesmo? Hoje, se eu perguntar para você quem é essa cliente, o que ela gosta, o que ela faz, qual a imagem ela quer ter, como ela quer ser vista, quais são os hobbies dela, o medo, as dificuldades, as dores, os desejos de forma bem profunda, será que hoje você tem essas informações em mãos? Então, se você não tem essas informações, está na hora de começar a buscar, de conhecer a sua persona a fundo, de entender um pouco mais desse público, e você pode começar fazendo isso, já perguntando para os seus clientes, fazendo pesquisa com eles, seja no WhatsApp, seja através de um formulário, seja no Instagram, através das enquetes, de caixinha de pergunta, porque quando você entende de forma profunda quem é esse cliente, o que ele está buscando, o que ele precisa, você consegue mapear toda a sua estratégia de comunicação, você consegue trazer os melhores produtos, você consegue conversar com ele da melhor forma. Não sei se já aconteceu com vocês, de você ver o conteúdo de uma loja, de você ver o conteúdo de uma pessoa e você pensar assim, nossa, parece que essa loja está na minha cabeça. Nossa, era exatamente isso que eu estava pensando. Nossa, parece que ela adivinhou o meu pensamento. Então, dentro de todo esse processo que a gente faz, a nossa estratégia é conhecer o público de forma profunda para a gente ter alguns elementos de diferenciação que eu vou conversar aqui com vocês, para que você consiga se destacar do mercado e crescer o seu negócio. Então, o primeiro ponto é o público. Você precisa conhecer o seu público de forma profunda e quando você realizar essa pesquisa, seja no WhatsApp, seja através de um formulário, seja através das pesquisas no Instagram, nos stories, o que você vai fazer? Você vai anotar todas essas respostas. Então, você pode ser numa planilha, pode ser num caderno, onde você preferir, onde você achar melhor, que for mais fácil acesso para você, você vai anotar todas essas informações para você começar a traçar as suas estratégias, para você começar a montar a sua comunicação, para você entender, né, estruturar bem o seu posicionamento e você saber exatamente aquilo que você precisa fazer para o seu cliente se conectar com a sua marca e, consequentemente, você vender também. Então, o segundo ponto que a gente tem é a questão do posicionamento. Por quê? Eu falei com vocês que a gente tem os lugares, os negócios, né, que são commodities hoje, e dentro disso, dos negócios que se tornaram commodities, que é comum do dia a dia, que existem várias marcas iguais, várias marcas parecidas que vendem os mesmos produtos, dentro do posicionamento a gente consegue trazer alguns elementos de diferenciação para você se destacar no mercado que você
você está e sair aí desse commodity. E essas estratégias de diferenciação vai fazer com que seu negócio, a sua empresa, se destaque expressivamente em relação ao mercado, em relação aos seus concorrentes, nas ações, nos produtos, nos serviços que você vai fazer e oferecer. E aí, cada cliente vai se identificar com a sua empresa graças a esse elemento diferenciador que você tem ali na sua comunicação, no seu mercado, e você consegue trazer de forma muito mais estratégica. Então, olhando para o seu negócio hoje, o que você pode trazer de diferente para fazer com que os seus clientes eles queiram estar perto da sua marca, eles queiram comprar o seu produto. E aí, dentro disso, a gente tem a parte da criação de vínculo com o cliente. E como que você faz isso? Eu digo muito para as minhas alunas de mentoria, para quem está dentro de algum programa meu, que você precisa... A sua marca é uma extensão de quem você é. Então, dentro disso, a sua marca ela precisa estar conectada com aquilo que você, principalmente, acredita também. Então, você vai imaginar o cenário de ter a sua marca como uma influenciadora realmente do seu negócio. E aí, qual é a personalidade dessa marca? É uma marca mais divertida, uma marca mais alegre, mais sofisticada, mais retraída, mais fechada? É uma marca básica, é uma marca para pessoas que gostem de chamar a atenção? É uma marca mais distante, mais fria, tem um posicionamento mais sofisticado, mais distante? Como que é a questão da sua marca hoje? Como que a sua marca ela se posiciona no mercado com relação a isso? O tom de voz. A sua marca, como é que é o tom de voz dela? É um tom de voz que fala de uma forma suave, mais baixo. É um tom de voz que é mais expressivo, mais alegre, mais dinâmico. É um tom de voz que é mais firme, que você consegue passar o conteúdo para sua cliente de forma mais firme, de forma mais poderosa. Ou seja, eu fiz aqui uma diferenciação do meu tom de voz para vocês entenderem isso na prática. Como que a sua marca se posiciona? E através do seu tom de voz, você consegue se conectar diretamente com a sua cliente. Então, como você vai falar, os elementos que você vai utilizar não verbais na sua imagem, no seu posicionamento, corte de cabelo, os penteados que você vai fazer, os acessórios, brinco, batom, como que a sua marca ela se posiciona com relação a isso? É uma marca de uma pessoa mais livre, que gosta de natureza, que gosta de explorar o mundo, né, como um todo, praia, sol, piscina, bicicleta, fazer atividade física? É uma marca mais voltada para o luxo, que gosta de sofisticação, gosta de vinhos, restaurantes mais caros, mais sofisticados? Ou seja, todos esses elementos precisam estar dentro do seu posicionamento de forma bem estruturada. Quais são os gostos? O que a sua marca gosta, o que a sua marca não gosta? Você vai literalmente pensar na sua marca como se ela fosse uma pessoa para fazer toda essa estruturação. Quais são os valores que a sua marca tem? No que a sua marca acredita? A sua marca segue alguma religião, segue alguma fé, professa alguma fé, alguma coisa? E tudo isso precisa estar inserido nos elementos de comunicação que você tem com o seu público. Quais são os bastidores? O que acontece dentro da sua marca? Você compartilhar ali coisas que vai fazer com que o público queira assistir, com que o público tenha vontade de acompanhar. Como que funciona a rotina da sua marca. E isso, muito linkado com os valores também, não adianta você dizer, por exemplo, que a sua marca ela é livre de aditivos, que a sua marca é uma marca reciclável, que você ama a natureza, sendo que nem você separa o lixo da sua casa para fazer reciclagem. Então, tudo isso tem que ser congruente com a pessoa que você é. Por isso que eu sempre digo que a nossa marca ela é uma extensão da gente, ela é uma extensão daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente... do que acontece no nosso dia a dia, e a gente transmite tudo isso através do nosso posicionamento, da nossa rotina, dos elementos de comunicação para o nosso público, para fazer com que o público se conecte. E quando você faz isso, além de todos os benefícios que tem, principalmente o seu público, ele se conecta com você e ele compra você antes de comprar da sua marca, antes de comprar o seu produto, e aí sim você consegue criar um fã, criar uma pessoa que seja apaixonada pela sua marca, que vai fazer com que ele indique a sua marca para outros clientes, com que ele presenteie as pessoas com os produtos da sua loja.
E aí, dentro disso, a gente precisa entender no que a minha marca acredita, no que a minha marca não acredita, o que eu sou a favor, o que eu sou contra, o que eu defendo, o que eu abomino de qualquer jeito. E isso, principalmente, Vitória, minha marca é uma marca pequena, estou começando hoje, mas e quando você tiver 10 colaboradores, quando você tiver uma equipe muito grande de 20, 50, 100 pessoas? Você já precisa ter todos esses processos definidos para você passar a cultura da sua marca para os seus colaboradores. A gente já cansou de ver aí na internet algumas marcas que os colaboradores tiveram, por exemplo, questão de racismo para lidar com o cliente, questão de homofobia, e aí você vê logo a marca se pronunciando no Instagram, se pronunciando nas redes sociais, nossa marca é contra a homofobia, contra racismo, contra tal coisa. Mas será que na integração, em todo esse processo do cliente entrar, fazer parte ali de todo o onboarding que a gente faz quando contrata uma pessoa, será que isso realmente estava bem definido? Será que isso estava estruturado? Será que isso estava explícito de uma forma muito clara para aquela pessoa que está entrando entender? Nossa, realmente, essa marca ela abomina racismo. Nossa, essa marca abomina a questão da homofobia, intolerância religiosa. Ou seja, todos os pontos que a sua marca defende ou que a sua marca é contra, que a sua marca não compactua, isso precisa estar muito claro. Até para a questão das influenciadoras que você queira contratar, quando você for contratar influenciadora mais para frente, que a sua marca estiver crescendo, você vai analisar, essa pessoa está de acordo com os valores, com a bandeira, com o posicionamento que eu sigo, com aquilo que eu quero para minha loja, com o que eu espero, com o público que eu quero atingir, principalmente, porque a nossa comunicação ela está aliada diretamente às pessoas que você vai receber no seu perfil, o seu posicionamento e principalmente na percepção de valor que aquelas pessoas vão ter sobre o seu produto. Então, vou dar um exemplo para você. Adianta você vender uma roupa linda, maravilhosa, e você está toda descabelada, com uma olheira aqui, o cabelo para o alto, a comunicação como um todo acaba não ornando. E aí, se você aparece todos os dias, toda descabelada, com olheira, aquela blusa de político, a roupa toda larga, a sua cliente ela vai perguntar se você está precisando de ajuda. Então, principalmente a gente que trabalha com moda e com beleza, a nossa imagem como um todo, ela se conecta diretamente com o produto que a gente está vendendo. Para quem trabalha com produto fitness, moda fitness, comida saudável, todas essas questões você não precisa estar montada, você não precisa estar super maquiada, mas o mínimo, tá com o cabelo penteado, tá com a pele limpa, passa um blush para dar um ar de saudável, um rímel, ou seja, todo o contexto ali, todo o ambiente como um todo precisa estar de acordo com a sua comunicação, com o produto que você vende, com o seu posicionamento e principalmente com a imagem, a percepção de valor que você quer que os seus clientes tenham sobre você. E aí, se você não consegue ter essa estrutura muito boa, o seu cliente ele chega no seu perfil e ele começa a pedir desconto, ele olha e fala que o produto está muito caro, ele olha e fala que mas na loja de fulana está mais barato, mas na loja de fulana eu consigo encontrar mais em conta, mas na loja da fulana de tal não é esse preço. E aí, quando você traz os elementos de diferenciação, você tem um posicionamento muito forte e você aumenta a percepção de valor com a sua imagem, com a sua comunicação não verbal, você deixa de atrair esse tipo de pessoa, porque o posicionamento ele está ligado diretamente às pessoas que você atrai para o seu negócio ali como clientes ou possíveis clientes. E aí a gente tem 3 pontos, que é narrativa, contexto e conceito. Então, qual é a narrativa da sua marca? O que a sua marca conta? Qual é o conceito que tem por trás dela? Qual é o contexto que tem? Eu vou dar o exemplo para vocês. Eu tenho uma marca de acessórios, uma loja de acessórios. Quantas lojas vocês conhecem que vendem acessórios? Só que dentro do meu posicionamento, sendo que dentro do meu contexto, dentro da minha narrativa, eu escolhi falar com mulheres empresárias, com mulheres que vendem produtos, vendem serviços, que querem aumentar a percepção de valor através dos acessórios que elas
elas estão utilizando, e a gente tem todo um contexto de mulheres visionárias, irmandade visionária, que aí depois, se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula só explicando todo o conceito da minha marca e como eu cheguei a essa definição. Mas é exatamente isso que eu estou querendo mostrar para vocês na prática. Como que hoje vocês podem pegar um produto, uma loja, um serviço, algo que vocês vendem que é commodity e trazer esse elemento de diferenciação. Ontem, por exemplo, eu estava na internet e eu vi um rapaz que ele criou uma embalagem para vender carvão, que você puxa, né, o papel da embalagem embaixo de carvão, você acende um fiozinho como se fosse aquele, eu esqueci o nome que se dá, aquele fiozinho que tem na vela. Você só acende ali com fósforo, com isqueiro, e automaticamente você já acende a churrasqueira, já acende o carvão, ou seja, um produto que já existia, ele encontrou uma forma de melhorar e de trazer esse posicionamento. Então, aí você pensa, mas pode ser muito mais fácil. Foi a primeira coisa que eu pensei. Isso pode ser muito mais fácil de pegar fogo, de explodir, de qualquer coisa acontecer. E aí a pessoa que está por trás tem uma formação de bombeiro, ela passa, o cara, né, o homem responsável, passa a autoridade, ele explica todo o processo. Ou seja, dentro do posicionamento, dentro do elemento de diferenciação, ele já conseguiu quebrar as objeções. Então, lembra quando eu falei com vocês lá no início de conhecer o público? É exatamente isso. Se ele faz um estudo profundo do público, que com certeza ele fez, porque a comunicação dele está muito bem alinhada, ele já entende. Quando a pessoa olhar, ela pode entender que isso é perigoso. Mas aí ele traz vários elementos de pessoas que usam querosene, que usam álcool, que pode pegar fogo, que a pessoa pode se machucar, que pode acontecer um acidente, e ele traz tudo isso em torno do produto dele. E aí, trazendo o contexto que eu falei para vocês, como que ele faz uma das divulgações, o vídeo que eu vi ele divulgando o produto, era uma casa com piscina e rodeado de mulheres bebendo cerveja, conversando, e uma mulher indo acender a churrasqueira. Mais um ponto de exemplo aqui dele conhecer o público muito bem, porque normalmente, né, a gente que é mulher não tem tanta habilidade para acender churrasqueira, não tem tanta facilidade, praticidade, quanto o homem que normalmente já está acostumado. E aí ele já trouxe isso para se conectar com esse público que normalmente tem essa dificuldade. E aí logo eu lembrei de uma história de uma amiga minha que estava numa casa cheia de mulheres e que elas passaram um perrengue para conseguir acender churrasqueira. Ou seja, quando a gente traz esse elemento de diferenciação, o cliente ele não tem objeção para não comprar de você. Ele vai olhar e vai falar, meu Deus, era exatamente esse problema que eu estava sofrendo. Nossa, era exatamente essa dificuldade que eu estava encontrando. Meu Deus, era exatamente isso que eu precisava. A mesma coisa do seu produto na prática. Então, quais elementos você pode trazer, seja na sua embalagem, seja na sua comunicação, seja na forma como você oferta o serviço, seja num pós-venda, seja algo que você consegue oferecer dentro do seu produto, dentro daquilo que você já trabalha, para fazer com que o seu cliente ele enxergue a sua marca de uma outra forma, para fazer com que você saia na frente dos seus concorrentes. Então, a atividade de vocês hoje já é essa, definir, estruturar o posicionamento. Então, senta, pega o papel, pega a caneta, começa a pegar a referência, começa a pesquisar, entende como você quer que a sua marca seja vista pelo seu público, o valor que você quer cobrar pelo seu produto, quanto que esses produtos vão custar, para você entender exatamente qual o tom de voz da sua marca, os elementos que você vai utilizar e criar todo esse universo e todo esse contexto. A partir disso, já liga muito com a questão da comunidade. O que seria a criação de comunidades, que é mais uma das tendências que veio muito forte em 2022 e 2023 vai aumentar ainda mais. Mas antes disso, me diz aqui no chat o que vocês estão achando, se está fazendo sentido, se está clareando, se está tudo certo, se eu estou indo muito rápido. Comenta aqui embaixo para eu saber que eu vou beber uma água. Voltando, parte da comunidade, como eu estava falando com vocês. A questão de comunidade é você literalmente criar ali o grupinho da sua loja, criar ali o clube da Luluzinha da sua loja com as suas clientes, para quem olhar de fora entender assim,
Peraí, gente, que eu me perdi aqui. Deixa eu só responder o pessoal do Instagram. Meninas, que ótimo que está fazendo sentido para vocês. Muito obrigada. O link está na minha bio do Zoom, que eu estou falando para cá, porque eu estou ao vivo no Zoom. Se vocês quiserem entrar para ver de forma mais detalhada e comentar no chat que a gente tem aqui na aula, é só clicar na minha bio, tá? Que eu libero a entrada de vocês, fica melhor para visualizar e eu conseguir responder. Então, voltando aqui para a parte de comunidade, como eu estava falando, é literalmente você criar o grupinho da sua loja, criar ali a comunidade. Eu vou até pegar o exemplo da Bia, que está aqui, que eu acho que é a minha aluna de laços. Se for, eu vou trazer um exemplo já pensando no produto dela aqui, que ela vende laços. Por que não criar um grupo VIP ali, um grupo onde ela vai compartilhar dicas de penteados que dá para fazer com laço, brincadeiras que dá para fazer nas férias agora com a criançada, tipos de combinações de looks, brincar de mãe e filha, ou seja, compartilhar conteúdos diferentes que não necessariamente tenham a ver só com a venda, só com o produto, mas que você consiga linkar de uma forma completamente diferente. Aqui a gente tem a Kailane, que é a minha mentorada, maravilhosa, que trabalha com moda fitness. Então, dentro do negócio dela, ela pode criar ali um grupo, uma comunidade para dar dica de alimentação, dica de treino, dicas de exercício, fazer já o projeto 21 dias, projeto tantos dias de verão, e aí dentro disso ela já começar a trazer o posicionamento dela, coisa que ela acredita, coisa que ela não acredita. Então, pegando lá na parte das objeções que eu estava falando com vocês agora há pouco, se a Kailane, a marca dela defende que para você ter um corpo bonito, para você se sentir bem com você mesma, você não precisa ficar 3 horas na academia, é nisso que ela vai falar, é nisso que ela vai bater. Se ela acredita que dá para você ter uma rotina mais saudável, mesmo com a vida muito atarefada, é isso que ela vai bater. Então, por exemplo, uma objeção que eu já ouvi com relação a pessoas que fazem academia é: eu não treino porque eu não tenho tempo. No caso dela, ela vende produtos fitness. Então, se a pessoa fala que não treina porque não tem tempo, consequentemente, se ela não treina porque não tem tempo, ela não vai comprar um produto, uma roupa fitness, uma roupa para malhar. Então, o que ela pode fazer? Ela já pode criar conteúdos de: começa a se movimentar, faz bem para a sua saúde, você vai se sentir bem com você mesma, 20 minutinhos que você tira para fazer um exercício em casa, mas não treina com a blusa de pijama, não treina de pijama, bota uma roupa que você vai se sentir bonita, confortável, que vai aumentar a sua autoestima mesmo dentro de casa, ou seja, você traz um contexto completamente diferente que as marcas normalmente no mercado não fazem esse tipo de conteúdo, não promovem esse tipo de ação. Então, essa parte de comunidade, e assim, gente, esse é um dos maiores ouros que eu estou entregando para vocês aqui hoje, é realmente a questão da comunidade cada vez vai crescer absurdamente. Por quê? Quem não está no digital hoje já está assim, muito atrás de muita gente, só que a gente já está vivendo o momento da Web 3.0, que é onde a gente vai entrar o metaverso. E eu não vou entrar de forma profunda no metaverso, só que as coisas não vão funcionar como funcionam hoje no digital. Então, se você já cria sua comunidade desde já, quando a gente já foi introduzido ali no metaverso, que as coisas já vão acelerar em menos de 5 anos, vocês vão lembrar dessa aula de hoje, vão falar: olha, bem que a Vitória falou. Então, esse é o momento de vocês já começar a criar a sua comunidade. E algo que eu tenho falado absurdamente para as minhas alunas é: tenha contato com as suas clientes pelo WhatsApp, porque você não fica refém do Instagram. Quantas vezes a gente já viu o Instagram cair, bugar, não conseguir postar stories, não conseguir fazer live, o engajamento está caindo de forma absurda. Então, quando você tem ali um momento para você conversar com as suas clientes, para você passar um conteúdo para elas, para você fazer oferta, fazer campanha, fazer lançamento, sem depender do Instagram, é muito melhor. E a gente está nessa era de conversação, nessa era de relacionamento, onde quando você consegue estar no WhatsApp, ter um posicionamento forte no WhatsApp, você já sai na frente de muita gente, porque sua cliente está com o celular na mão ali o tempo todo, resolvendo as coisas, e no Instagram, muitas vezes ela não consegue entrar, ela não consegue acessar, principalmente agora, final de ano, início de ano, desculpa. Tem muita gente que faz aí um detox de redes sociais, faz várias coisas, e com isso você consegue
estar presente ali no dia a dia da sua cliente e não fica refém somente do Instagram para você conseguir vender, tá? Partindo disso, a gente vem para a parte do planejamento e você precisa entender uma coisa que é muito importante. Para quem não planeja, para quem faz as coisas de qualquer jeito, os resultados vão ser de qualquer jeito, da mesma forma. Então, não existe você falar para mim que você quer vender 20 mil reais por mês se você não sabe qual é a campanha de venda que você vai fazer nesse mês, qual a ação que você vai praticar esse mês. Então, sem planejamento, você fica à mercê do resultado vir de qualquer forma. Então, os resultados, eles acontecem na forma que a gente planeja e executa. E se você deixa para criar para fazer um post na hora que você for postar, se você deixa para fazer uma ação no dia da data comemorativa ou no dia anterior, ou acaba não criando nada porque ficou muito em cima da hora, vai ser mais um ano que você vai passar sem crescer a sua loja, vai ser mais um ano que você vai passar sem ter o resultado que você gostaria de ter. Então, o primeiro passo aí, já para você começar, é fazer o planejamento. Quais são as suas principais metas? Quais são os seus objetivos para esse ano? E quando eu falo isso, Vitória, eu quero vender 30 mil reais por mês, sendo que você não vende R$ 1.000. Então, assim, vamos, né, começar. Beleza, o meu projeto para até meado do ano já está faturando 10 mil reais, já está faturando 15 mil reais. Você vai ir fazendo de acordo com a sua realidade, de acordo com os seus objetivos, para você falar, Vitória, eu quero faturar R$ 1.000.000, sendo que eu não faturo 10 ainda. Então, a gente tem que ir de acordo com a nossa realidade e fazendo o planejamento em cima disso, porque senão você acaba se frustrando muito, porque você nunca consegue atingir uma meta inalcançável que você colocou. E aí, dentro disso, você vai analisar quais mudanças você quer para o seu negócio esse ano. Você vai pegar o ano anterior, vai olhar lá, de janeiro até dezembro, o que deu certo, o que funcionou muito bem que você pode replicar, quais foram os meses que você mais vendeu, o que você fez nesses meses que você pode fazer, que você pode intensificar agora para esse ano, o que deu errado, que você pode analisar e falar, olha, por esse caminho eu não vou, isso aqui eu não faço de novo, não vou agir mais dessa forma, isso aqui não faz sentido, isso aqui não dá. Então, você vai fazer todo esse levantamento também do seu ano anterior para entender o que você pode fazer daqui para frente, tá? O que não pode acontecer novamente. Quando serão os lançamentos de coleções? Para quem trabalha com moda, para quem trabalha com beleza, para quem tem um negócio que vende produto físico, que vende serviço, a gente precisa fazer lançamento, precisa fazer campanha, precisa fazer lançamento de coleção, e não é simplesmente, chegou o produto hoje, oi meninas, tudo bem? Chegou novidade, porque aí vai ser mais um mês sem vender. Ou se você ainda vende, você está tendo um resultado muito menor do que você teria se você fizesse da forma correta. Porque, gente, não existe você sair jogando o produto na cara da cliente. Precisa ter uma antecipação, você precisa gerar desejo, você precisa fazer com que o seu público tenha interesse naquilo ali, queira comprar o seu produto, queira inserir o produto na rotina dele, na vida, no dia a dia. Ou seja, a gente vai trazer todo o contexto lá que eu estava falando do posicionamento, da rotina, qual é a vida que a sua cliente quer viver, qual é o lifestyle dela, a vida dos sonhos. Por mais que ela não viva isso hoje, o seu produto pode fazer com que ela se aproxime dessa vida dos sonhos dela. Então, eu vou dar o exemplo que eu estava falando da minha aluna aí de moda fitness, a Kailane. Eu sou uma pessoa que eu estou buscando ser mais fit em 2023, ou seja, a marca dela me ajuda a chegar na minha vida dos sonhos, na minha vida ideal, que é fazer exercícios todos os dias, independente de ser um projeto verão, porque exercício é um estilo de vida. Então, é exatamente isso que você tem que trazer para o contexto. Eu trabalho com sabonetes, eu trabalho com hidratantes, eu trabalho com cosméticos. Como a sua cliente pode, por exemplo, fazer um spa em casa, se sentir mais relaxada, se sentir bem depois de um dia estressante de trabalho? Como que a vida da sua cliente pode ser melhor com o produto que você vende?
A sua cliente tem uma vida agitada, mas está com o cabelo ressecado. Você tem uma máscara de hidratação que ela usa 5 minutos no banho, enquanto ela está assim, saboando, e o cabelo dela já vai ter um outro aspecto, já vai ter um outro formato. Então, é você começar a entender qual estilo de vida a sua cliente quer ter e você comunicar com emoção. Espera aí, gente, tem alguém me ligando aqui no meio da live. Só um instante. Vitória, Oi. para quem não me conhece, né? Eu sou a Kailane. Espera rapidinho, Kailane, deixa eu só avisar aqui no Instagram. Gente, Tá voltou aqui, foi porque alguém me ligou. Meu Deus, tá piscando aqui, eu não sei se tá normal, gente, me avisa aí. Por que as pessoas fazem isso, hein? Tá normal, alguém me diz aí que eu vou ter que abrir de novo a live. Tô verificando aqui no Instagram, Vitória, só um minuto. Isso, vê aí para mim, por favor. Gente, me diz aí se já voltou, se tá normal. Tá travando um pouquinho. Eu vou abrir de novo. Tá piscando, acho que você vai ter que abrir e fechar. Peraí. Vou botar meu celular no modo avião. Peraí, gente, só um minuto que ao vivo é assim. Oi, pessoal, voltei. Alguém aleatoriamente me ligou aqui. Vê aí, Kailane, se voltou, se tá indo. Gente, voltei. Voltou sim. Ah, perfeito. Ó, galera, voltei aqui, tá? Alguém me ligou e eu precisei. Travou tudo, mas já estamos aqui novamente. Vamos seguir com o conteúdo. Para quem está chegando agora, o link está lá na bio do Zoom, tá? Que eu estou falando para cá, porque eu estou ao vivo dentro do Zoom. Se vocês quiserem entrar por aqui, vai ficar melhor para vocês terem acesso ao conteúdo. Agora vamos continuar aqui, foi apenas uma interrupção. Pode falar, Kailane. Como eu estava falando, né, para quem não me conhece, sou Kailane e trabalho com moda fitness. E assim, uma das coisas que a Vitória me ensinou, né, na questão da mentoria foi que a gente não pode tratar o nosso negócio como se fosse apenas uma lojinha ou alguma fonte de renda extra que a gente esteja fazendo. A gente tem que saber o que a gente quer chegar, como que eu quero que as minhas clientes me enxerguem, né, que é exatamente esse ponto que ela falou sobre o posicionamento. E assim, eu coloquei na minha loja, assim, que a forma que eu me apresento é que eu tenho uma loja de moda fitness para elevar a autoestima das mulheres e fazer com que elas se cuidem mais e sintam bem com seus próprios corpos. Então, é nisso, sabe? Não tratar o nosso negócio como somente uma lojinha, não sei o quê. E depois que a Vitória me apresentou isso, eu falei assim, não, agora eu sou empresária e eu sou empresária de sucesso. E é exatamente isso, você se posicionar como autoridade para suas clientes. Perfeita colocação. Como eu estava dizendo, a Kailane ela é minha aluna da mentoria individual e é realmente essa visão que eu trago para as minhas alunas, que eu trago para as minhas clientes, para quem trabalha comigo, porque enquanto você ficar com o olhar de que uma lojinha, uma rendinha, tira o inha da sua vida. Não existe lojinha, não existe lacinho, não existe produtinho, não existe roupinha, não. Você é uma empresária, você tem um negócio e você precisa olhar a sua loja, o seu negócio com o olhar de empresário, o olhar estratégico. E o que eu sempre falo é você tirar
qual é a diferença da empreendedora para a empresária, tá? Para vocês entenderem, clarear isso aí na mente de vocês. A empreendedora, ela precisa trabalhar muito para fazer dinheiro, ela precisa se esforçar muito, ela precisa ter muito suor e muito trabalho e trabalhar muitas horas e ficar esgotada para conseguir ter um pouco de resultado na loja dela. A empresária faz o quê? Ela olha as coisas com um olhar estratégico, ela começa a entender quais investimentos valem a pena ela fazer no negócio dela, ela começa a entender como ela consegue trabalhar de forma mais inteligente, como ela consegue trabalhar menos para fazer mais dinheiro, porque não existe ganhar dinheiro, quem ganha dinheiro é criança e quem ganha perde do mesmo jeito. Então, a empresária faz dinheiro. Então, você consegue. Quais as ações que você vai montar para você aumentar o seu faturamento, para você aumentar a percepção de valor do seu negócio? Quais ações e práticas você vai aplicar no seu negócio para você conseguir atingir os resultados que você vai colocar aqui no planejamento, como a gente estava conversando. Então, não é necessariamente você morrer de trabalhar para você faturar bem, é você trabalhar de forma inteligente. Até porque, como eu estava falando com vocês lá, o exemplo do carvão. Se você tem um carvão que custa, um exemplo, tá? Não sei, nem faço a menor ideia quanto está o valor de um carvão hoje, mas sei lá, se o carvão custa R$ 15 e você. Só que ele traz risco de vida, você vai perder tempo tentando acender, você pode se machucar, você pode não conseguir acender, se estressar, ficar frustrado lá no seu evento, ou você tem um carvão que custa R$ 25, mas que você tem a segurança que você vai acender de forma rápida, prática, e que você consegue já colocar ali o churrasco para assar, você está adiantando outras coisas, está dando atenção para a criança, está conversando com as suas amigas e ficar tudo em paz de forma tranquila. É exatamente esse posicionamento que você precisa ter na sua loja. Qual elemento você consegue fazer para o seu cliente ele olhar e entender, cara, realmente vale a pena pagar mais por esse produto, realmente vale a pena investir nesse formato. Hoje, dentro do meu processo de mentoria, eu sei exatamente que da forma como eu faço hoje, não tem absolutamente ninguém fazendo no mercado. Tanto que as minhas alunas, quando entram, quando eu apresento tudo, ficam encantadas. E isso não é porque, é soberba, é isso. Não, é porque eu sei, eu estudei, eu pesquisei, eu planejei, eu desenvolvi o meu método detalhado, passo a passo, e eu sei que não existe no mercado da forma como eu faço. E aí, como você consegue fazer isso no seu negócio? E uma coisa que a gente precisa ter em mente, principalmente, é você é a sua persona transformada. Você é a sua cliente na vida dos sonhos dela. Então, ela tem que olhar para você e querer a sua vida. Ela olhar para você e falar, nossa, é igual eu sei, estou entrando no mundo fitness agora. Quando eu vejo os vídeos da Kailane lá na academia, malhando com um corpo lindo, maravilhoso, eu falo, gente, é essa a minha meta. Eu quero ter a disciplina que a Kailane tem para ir para a academia às 6 horas da manhã. Eu quero ter a disciplina que a Kailane tem para fazer a alimentação dela, se alimentar bem e conseguir estar bem, estar disposta. Ela bota lá as roupas dela, fica maravilhoso, fica tudo lindo. Por quê? É o estilo de vida que ela traz dentro da marca dela. E a mesma coisa vocês precisam fazer aí e entender dentro do negócio de vocês como vocês conseguem fazer, aplicar e adaptar dessa forma. Então, se você é a sua persona transformada, quais as dificuldades que você tinha no passado que hoje você não encontra mais, que hoje vocês não enfrentam? E já partindo dessas dificuldades, eu vou dar um exemplo para vocês assim que para mim é sensacional. Eu tenho a coxa da perna junta, então tudo que é calça minha, que eu ando, fica assim, ó, tendo o atrito das minhas pernas. E eu já perdi as contas de quantas calças eu já comprei na vida, que eu usava, assim, 2 meses, a calça já estava, a calça nova, mas na parte interna da coxa rasgava, furava, eu tinha que ficar remendando, uma coisa horrível. Aí, num belo dia, eu fui na Centauro, isso já tem... Sem brincadeira, deve ter já uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. Já deve ter mais ou menos isso. Eu fui na Centauro para comprar algumas roupas de academia e tal, e encontrei uma calça lá, gostei do material e tal, uma calça leg de treino, né, como a gente está dando esse exemplo. E aí eu olhei e falei assim, nossa, uma calça na época...
sei lá, eu acho que eu devo ter pagado uns R$ 130 na calça. Vou chutar aqui, deve ter sido esse exemplo. Deve ter sido mais ou menos esse valor. Eu falei, pô, numa calça leg, 130, mas aí eu comecei a olhar, comecei a pegar o material, a sentir a textura, estiquei. Fui no provador da Centauro, vesti a calça se assentou perfeitamente no meu corpo, abaixei, levantei, falei, beleza, vou levar a calça. Só que assim, sem esperança nenhuma. Eu tenho a calça até hoje e a calça está perfeita, perfeita, perfeita. Inclusive, foi a calça que eu malhei hoje, que vocês viram lá nos meus stories. Ou seja, se eu encontro um produto que é de boa qualidade, que eu sei que eu vou investir um valor um pouco mais caro, mas que eu tenha certeza que aquele produto vai durar e vai servir para o que eu preciso, eu vou investir no produto. Por quê? Eu já peguei um outro short que eu tinha essa semana que eu queria usar, mas aí é os testes que a gente, mulher, vai fazendo, né? Você abaixa na frente do espelho, olha, bota na luz. Eu já vi que ficou super transparente. Eu falei, bom, isso aqui já não dá para ir para academia. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a pesquisar novamente peças que eu posso investir que sejam da mesma marca. Por quê? Eu gostei do material, gostei do acabamento, eu gostei da forma como fica, não fica transparente, se fica bem justa no corpo, evita a questão da transpiração. Ou seja, você está entendendo quantos elementos você consegue trazer na sua comunicação para você conseguir vender para sua cliente e não simplesmente, olha que linda essa calça que eu tenho hoje. Você vai trazer todos esses elementos, todas as dificuldades que a sua cliente enfrenta, todos os problemas que ela encontra na vida dela, você vai trazer e você vai falar, olha, essa calça aqui eu posso te garantir que ela não vai ficar, que ela não vai rasgar entre a sua coxa nos 2 meses de uso. Eu posso te dar a certeza que o produto que eu vendo é tão bom que vai fazer você ter o resultado que você precisa. Só que até o que eu anotei aqui, um ponto para vocês terem muita atenção. Não adianta você cobrar alto ticket se você não entrega alto ticket. Não adianta você ter elemento de diferenciação se o seu produto tem uma qualidade péssima, se você não tem um bom atendimento, se você não tem um bom suporte para o seu cliente. Se ele tiver algum problema, precisar de alguma ajuda, você não for solucionar, porque todo o branding, todo o posicionamento, todo o contexto que a gente está criando, ele vai ir pelo ralo. Então, é o que eu sempre falo para as minhas alunas. Demora muito mais para você conseguir um cliente novo do que para você vender do que para aquele que você já tem, para quem já está com você, para quem já conhece seu produto, seu trabalho, seu atendimento. Se você vende um produto que é uma porcaria, só para você querer ter um preço competitivo para você vender mais barato, mas que a sua cliente vai usar 1, 2 vezes e vai ficar decepcionado e nunca mais vai voltar e vai falar mal da sua loja, eu não iria por esse caminho. Então, assim, Vitória, hoje eu tenho produtos que não são tão legais na minha loja, eu queria mudar, o que eu posso fazer? Você faz uma estratégia, monta uma ação, faz uma liquidação desses produtos, se puder, vende até pelo preço que você comprou, pelo preço bem próximo, e você seja clara com a sua cliente. Fala, olha, encontrei um fornecedor, esse fornecedor, as peças não são tão superiores, por isso que eu vou fazer essa liquidação, vou colocar um preço mais em conta e tal, para trazer novos produtos para vocês e tal. Ou seja, a sua cliente ela vai comprar aquele produto com a consciência que tem um valor mais em conta, que não é um produto numa qualidade absurda. Igual eu canso de ver em lojas aí, Shopee, Shein, a pessoa falando, reclamando horrores e muita gente comentando, mas você está pagando tanto, você quer exigir uma qualidade absurda. Só que tudo isso vai do seu posicionamento. Se você fala que seu produto é maravilhoso, lindo, perfeito, isso e aquilo outro, e o seu cliente vai comprar e não é nada daquilo, o seu produto é uma porcaria, ele não vai nunca mais querer voltar na sua loja. E, pelo contrário, ele vai querer falar mal para todo mundo que ele encontrar na frente. O que fazer quando você começa a vender em um preço em conta, mas sabe que o seu produto vale bem mais pelo benefício? Confesso que dá medo aumentar logo de cara. A gente teve uma pergunta aqui. Quando a gente começa a vender um produto mais em conta,
existe uma estratégia de penetração. O que seria estratégia de penetração? É para você ser inserido no mercado e as pessoas começarem a conhecer o seu produto, e aí você vai aumentando o preço de forma gradativa, tá? Só que para você fazer a alteração desse preço, aí eu teria que analisar de forma mais profunda para entender o produto que você trabalha, o ticket que você tem hoje, que aí existem campanhas que dá para você fazer para aumentar esse preço, e aí tem toda uma estrutura por trás que aqui agora, assim, eu não consigo falar, mas de cara você precisa entender isso. Quanto você vende? Para quanto você quer vender? É uma margem muito grande? Tudo que... Preço é posicionamento, gente. Não tem outra palavra a não ser isso. Não adianta você cobrar um valor premium e entregar um negócio chuleira para o seu cliente. Ao mesmo tempo que benefício não quer dizer nada. Benefício por benefício, o seu cliente comprando esse mouse e comprando outro mouse, ele vai ter o mesmo benefício. O que valida você cobrar mais caro pelo seu produto? O que valida você cobrar mais caro pelo seu serviço? Vou te dar um exemplo. Dentro do meu processo de mentoria, eu tenho uma estratégia que eu utilizo, que eu acompanho de forma profunda as minhas clientes, elas têm acesso livre ao meu WhatsApp, eu assisto todos os stories, eu assisto live, eu entro, dou feedback, eu sei, já passei por inúmeras mentorias e não tem gente que faz isso no mercado, hoje eu faço, ou seja, isso é algo que eu tenho certeza que é um elemento de diferenciação dentro do serviço, dentro ali daquilo que eu faço. O que você oferece que vai validar o aumento do preço? Por exemplo, a Kailane, a gente está montando uma estratégia para ela aumentar a percepção de valor dentro do processo da mentoria, que é a minha aluna que trabalha com moda fitness. A gente vai mudar a embalagem, o cliente vai ter toda uma experiência de compra que ele vai olhar e vai justificar com que ele pague um valor mais caro pela experiência que ele está tendo, pelo branding, pelo conceito, por toda a estratégia que a gente está criando. Agora, se você só aumenta o preço de forma aleatória, o seu cliente ele vai olhar, se ele vê o mesmo produto no seu concorrente, ele vai pagar no seu concorrente porque é mais barato. Então, o preço ele está diretamente ligado ao seu posicionamento, à sua imagem, à sua comunicação, a forma como você aparece, a forma como a sua comunicação não verbal está sendo passada para o seu cliente. E aí existem algumas estratégias que a gente trabalha em cima disso para fazer isso, aumentar a percepção de valor para o ticket subir junto com o produto. E, principalmente, entender que não existe a gente vender para todo mundo. É impossível você vender para todo mundo. Então, o preço, ele ancora esse posicionamento e você vai entender, eu vou cobrar um valor mais elevado, mas antes, se eu precisava vender para 50 pessoas, dentro desse preço eu posso vender para 25 de forma mais tranquila. Então, é isso que eu estou falando com vocês sobre trabalhar de forma inteligente. Está fazendo sentido para vocês? Como é que tá aí o conteúdo? Me conta o que vocês estão achando. Comenta aí para eu saber que eu vou beber minha água aqui novamente. Então, para a gente continuar aqui, o próximo tópico que eu vou falar com vocês é sobre comunicação interna. E aí é um ponto que eu queria chegar, porque a gente fala muito sobre venda, a gente fala muito... Desculpa. A gente fala sobre venda, a gente fala sobre estratégia, posicionamento, infinitas coisas, só que agora eu quero fazer a pergunta de quem está por trás da empresa, né? Quem é você quando ninguém está te olhando? O que te faz vibrar? O que te faz querer crescer? O que te faz brilhar os olhos? O que faz você se emocionar? O que faz você se encantar? Qual a vida que você quer ter? O que você quer viver? E por que eu falo isso para vocês, tá? Vou trazer aqui um overview para vocês rapidamente de algo que eu passei no passado, logo assim que eu comecei o meu negócio, tá? Eu sofri muitas coisas assim ruins que aconteceram. Eu perdi uma irmã, terminei um relacionamento, pedi demissão do meu emprego antigo. Foram muitas coisas que aconteceram comigo que o meu emocional ficou muito abalado. E aí eu só trabalhava. Eu me afundei em trabalho para esquecer dos problemas e não fazia nada além de trabalhar. Só que chegou um momento que eu fiquei
completamente travada, e eu não conseguia trabalhar, e aí eu não trabalhava, eu me frustrava, porque eu ficava pensando, no momento que eu estou aqui descansando, eu poderia estar trabalhando, e quem está trabalhando está saindo na minha frente, está saindo muito mais na frente do que eu estou ficando para trás, é naquela corrida louca que a gente quer entrar, e as coisas não saem do lugar. Até que eu passei por um processo, e aí eu era a pessoa que eu falava que autoconhecimento, essas coisas, era tudo bobagem, era besteira. Só que aí eu comecei, né, a olhar para mim internamente, e é algo que hoje eu trago dentro dos meus processos de mentoria, é algo que eu falo para as minhas alunas que não adianta, não tem estratégia, não tem planejamento, não tem ação que você consiga colocar em prática se você não estiver bem. Se o seu emocional, se o seu interior, se o seu interno, a sua comunicação interna com você não estiver bem, não estiver fortalecida, você não vai conseguir destravar, você não vai conseguir andar, você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa, e tirar um momento para você dentro da sua rotina, tirar um dia para você fazer algo dentro da sua rotina, algo que você goste, comer uma coisa legal, ver um filme, sair com seus amigos. Isso não vai deixar você mais pobre por conta disso. Pelo contrário, vai te fazer faturar mais, porque você vai estar com a mente livre para pensar no seu negócio e para executar aquilo que for preciso. É óbvio que tudo existe um momento, tudo existe um período, tudo existe um processo. Na época que eu estava na CLT, eu abri mão de muita coisa, fiquei mais de um ano sem sair, sem fazer nada, sem comprar roupa, acessório, maquiagem, nem nada, porque eu queria acelerar ali os meus processos, eu só investi em curso, em mentoria e tal, em equipamento, para eu conseguir sair da CLT de forma mais rápida, mas eu entendi que era um período que eu precisava fazer isso. Mas ainda assim, se você tem um objetivo, um período de um ano, começa a cuidar de você. E muitas vezes a gente fala assim, ai, Vitória, mas eu não sei o que postar, eu não vou postar, não tenho o que postar porque minha vida é chata, minha rotina é chata, eu não tenho nada para fazer. E aí, o desafio que eu faço para você é porque você não começa a tornar a sua vida interessante. E quando eu falo de tornar a sua vida interessante, não significa que você precisa investir numa bolsa de 10 mil reais, de 5 mil reais, investir em roupas caríssimas, em ostentar, em carros luxuosos, restaurantes, não, nada disso. Dentro da sua rotina, o que você consegue fazer por você e para você. Então, por exemplo, coisas que eu inseri no meu dia a dia que me fazem muito bem é acordar, fazer um skincare, fazer um penteado no meu cabelo, colocar uma roupa que eu goste, comer algo legal. Então, mesmo que eu esteja dentro ali do meu processo de trabalho intenso, eu sempre crio recompensas que sejam favoráveis para aquilo que eu preciso. E aí, isso você precisa se conhecer e entender como você funciona. Então, dentro desse processo, o que eu fiz? Né? Eu entendi que, dentro lá da forma como eu funciono, eu tenho um traço que precisa trabalhar muito, que gosta de acelerar, de agilidade, de resultado, de estar em destaque, mas, em contrapartida, eu tenho um outro traço que gosta de descansar, de relaxar, de comer algo gostoso, tudo mais. Então, eu não entendia por que no momento eu estava lá trabalhando, e no outro eu só queria, tipo, morrer, não fazer nada e ficar em paz, assim, sabe? De boa, relaxando. Mas era exatamente por conta dos meus traços. Então, o que eu faço hoje? Eu trago um equilíbrio dentro da minha rotina. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ontem foi um dia que quem acompanhou nos stories, eu trabalhei assim, de manhã até 11 e pouca da noite, trabalhando direto. Aí, o que eu fiz? É uma comunicação interna, literalmente, porque eu conversei com o Cássio. Eu falei, olha só, a gente vai trabalhar o dia todo. Aí, o Cássio, que gosta de relaxar e descansar, eu falei, ó, vamos dar uma segurada no final do dia. Desculpa. No final do dia, a gente vai lá, vai comprar um negócio gostoso para comer, vai sentar no sofá, relaxar, botar uma música de fundo, deixar uma luz ambiente e respirar antes de ir dormir. Ou seja, é dentro da sua rotina você começar a trazer ali os equilíbrios e negociar com seus traços, porque senão a gente acaba ficando sempre na dor, acaba sempre ficando machucada, acaba ficando frustrada. Ai, porque eu não consigo fazer? Ai, porque tá difícil? Ai, porque isso?
isso. Então, olha para a sua rotina, fala, não, beleza, eu vou começar a ler um livro diferente, vou criar o hábito de leitura. E aí não precisa ser ler 3 livros em um mês. Começa lendo, botando a meta para você de 5 páginas por dia, de 2 páginas, de 15 minutos, de 20 minutos. Outra coisa, começa a fazer um exercício, se movimentar, mesmo que seja dentro de casa. E a gente tem a mania de achar que precisa para fazer exercício 2, 3 horas. Não, hoje eu estou na academia, mas eu comecei fazendo exercícios em casa, 15 minutos, 20 minutos, e eu já senti uma diferença absurda na minha produtividade, na minha rotina, na minha disposição para trabalhar, para eu conseguir fazer as minhas reuniões, para conseguir fazer aquilo que eu preciso. E com isso você vai compartilhando com a sua audiência, você vai mostrando para os seus clientes, você vai mostrando o que você está fazendo para se tornar uma pessoa melhor e lembrando sempre, você é a sua persona transformada. Então, o que a sua cliente quer, o que a sua cliente deseja alcançar, que você consegue compartilhar as suas dores, os seus desejos. Então, eu já cansei de falar para quem me acompanha no meu perfil que eu já tive dependência emocional no passado. Então, sempre eu trago coisas que eu fiz para sair disso, que é você trabalhar o merecimento, que é você começar a curtir sua própria companhia, a curtir as coisas que você faz, a curtir a sua casa, o seu momento com você e, principalmente, aprenda a se amar, aprenda a se gostar, porque aí quando você se coloca em primeiro lugar, quando você fala, cara, eu quero fazer isso para ter a vida tal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falo para todo mundo isso, que a minha meta é ser aquela mulher milionária que vai para o Pilates às 3 da tarde. Então, assim, estou trabalhando para isso. Outra meta que eu tenho é fazer massagem relaxante. Então, estou trabalhando para isso. E qual é a vida que você quer? Para que você trabalhe de forma mais inteligente, para que você faça mais dinheiro, sem necessariamente fazer mais esforço. Mas tudo isso que eu falei para vocês precisa de um bom posicionamento, precisa ter uma comunidade fortalecida, precisa ter o planejamento de ação, de campanha, de venda e, principalmente, uma comunicação interna com você. Então, o que hoje você pode fazer dentro da sua rotina, o que você pode fazer dentro dos seus processos, daquilo que você faz, para você conseguir aumentar os seus resultados, para você conseguir aumentar a sua desenvoltura ali, aumentar seu repertório, saber conversar melhor com os seus clientes, porque quando você faz uma caminhada, você lê um livro, você escuta um devocional, você vai à igreja, assiste o culto, vai à sua religião, qualquer coisa que você queira fazer dentro da sua rotina para se sentir bem, você começa a ter repertório para conversar sobre isso com os seus clientes, para passar isso para os seus clientes também, para trazer reflexões, trazer insights, passar coisas para a sua comunidade que não necessariamente tem a ver só com o seu produto. E quando você faz isso, você deixa de ser a loja chata que só posta produto, 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 produto. Por quê? A sua cliente, ela tá ali no Instagram, ela tá ali no perfil para ver os amigos, para se divertir, para fazer qualquer outra coisa. Ninguém entra no Instagram falando, nossa, eu vou entrar no Instagram agora porque eu quero comprar uma roupa. Normalmente não é assim, a não ser que seja algo muito específico. Então, a compra, ela é feita por impulso, ela é feita de forma emocional. Então, todos esses pontos que eu mostrei aqui para vocês, eles se conectam diretamente com o emocional da sua cliente, de entender, nossa, eu tenho isso, nossa, eu sofro disso, nossa, essa é uma dificuldade, nossa, essa é uma dor, eu consigo solucionar com isso. Me digam aqui se isso fez sentido para vocês, o que vocês acharam, se clareou por aí as ideias. Quero saber de vocês agora, comentem aí no chat, me digam aqui como é que está tudo isso, se vocês estão conseguindo, né, esclarecer, se eu consegui passar para vocês o conteúdo da melhor forma, me deem o feedback aí. Ó, a Cangu Atelier já disse que já está fazendo sentido, teve muitas ideias. Perfeito.
Estou Eu sou impactada. Eu sou a prova viva disso também, né, ô, Vitória, sobre a questão do desgaste mental, que no ano passado, você lembra que a gente passou em um perrengue, a Vitória deve que, na hora que ela olhava nas aulas assim, falou assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo com essa pessoa? Porque eu cheguei num ponto que eu estava tão desgastada emocionalmente que eu não conseguia concentrar as minhas forças na loja. E assim, é a gente estabelecer a questão de prioridades, né? O que que era prioridade para mim o ano passado? Era eu continuar no emprego de CLT e manter ali uma fonte de renda até que eu conseguisse pagar, entre aspas, as minhas dívidas, né? Então, eu estabeleci um prazo, falei assim, não, isso é temporário, e eu até falei com a Vitória, olha, realmente não estou bem, vou dar um tempo, e assim que eu estiver melhor, a gente volta, né, com o processo de mentoria e tal, e ela foi super compreensiva, que ela falou assim, não, eu também passei por isso, eu sei o que que é. Então, assim, ter uma dupla jornada não é como as pessoas ficam como é que fala, Romantizando. romantizando no É. Instagram, né? Que fala assim, que você pode fazer dinheiro dormindo, que isso e aquilo. Só que não é exatamente desse jeito. E eu só comecei a me desenvolver assim, a sair desse ponto de desgaste, foi quando eu comecei a ler um livro, que se vocês tiverem oportunidade, leiam, gente, é sério. Ele chama O Milagre da Manhã. Então, assim, ele trouxe muita clareza, trouxe realmente, falou assim, não, e eu estabeleci um prazo, falei assim, até o final do ano eu fico no CLT e depois eu vou me dedicar à loja. E é isso que eu estou fazendo desde o início do ano aí, já estamos na segunda semana, e amanhã, na verdade, hoje ainda eu vou tirar foto das roupas, então, assim, é tudo um processo, e a gente aceitar que as fases ruins são temporárias e que a gente vai conseguir. Eu costumo dizer que só não consegue quem desiste. Nossa, exatamente. E esse conteúdo foi perfeito a Kailane estar presente, porque ela foi uma das minhas alunas de mentoria que passou exatamente por esse processo, e eu falei para ela, não, vamos dar uma pausa, organiza a vida, coloca a mente, a cabeça, o coração, tudo no lugar, e depois a gente volta, porque não existe, gente. Quem fala para vocês isso é mágica. E hoje eu estava até falando isso na academia, eu falei, você não precisa mentir para você vender, você não precisa ser desonesta com o seu cliente, para você vender, porque quem faz isso é gente mau caráter. Quando alguém vem conversar comigo, a primeira coisa que eu falo é: eu não sou a pessoa que vai te prometer trabalhar, que você vai ficar milionário, que você vai ganhar muito dinheiro sentada no sofá trabalhando 2 horas por dia. Não é o lugar, não é aqui. Então, eu sempre gosto de ser muito clara para trazer vocês para a realidade, realmente, porque é como eu falo, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve e colhe qualquer resultado. Então, se você tem um objetivo, eu quero faturar 10 mil, eu quero faturar 15 mil, 20 mil, o que você pode fazer para faturar esses 15 mil, esses 20 mil? Isso que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, essa aula ao vivo, já é uma das ações que está dentro do meu planejamento de 2023, começar a trazer conteúdos mais profundos, mais densos que eu quero trabalhar, que às vezes por um story, uma live só no Instagram a gente não consegue. Por isso que eu trouxe uma outra plataforma, que aqui não tem distração, a gente consegue trabalhar de forma mais profunda, consegue conversar e vocês conseguem entender e receber o conteúdo da melhor forma. Agora eu tenho algo para falar aqui para vocês. Eu fiz um post lá no meu Instagram, é o último vídeo que tem lá no meu perfil. Quem for lá no meu perfil, que participou aqui da aula, e deixar um comentário com maior insight, maior aprendizado, o que vocês levaram aqui da aula de hoje. Eu vou escolher uma pessoa para fazer uma análise de posicionamento e dar aí algumas orientações do que vocês conseguem fazer para alavancar os resultados de vocês, para melhorar os resultados. Então, é só comentar lá na minha última publicação. Capricha no comentário que eu vou escolher uma de vocês lá para fazer essa análise. Gostaria de agradecer aqui a presença de todas vocês. Agora vou encerrar aqui no Instagram, porque eu vou fazer um vídeo com o pessoal que está aqui no Zoom. Muito obrigada pela presença de vocês também. E, peraí, deixa eu fazer um vídeo com vocês aqui, só um momento.
E é o Vocês que você fala conseguem. também, né, Vitória, sobre a questão de primeiro empresária, depois empresa. Depois que eu li essa frase no seu Instagram, eu falei assim, não, peraí, vamos lá, deixa eu cuidar de mim, porque o negócio aqui ficou Isso. seríssimo. Nossa, exatamente. Primeiro a empresária e depois a empresa. Para você que está assistindo essa gravação, ficamos com a frase de encerramento aí. Primeiro a empresária, depois a empresa. Cuide de você em primeiro lugar antes de querer fazer qualquer coisa no seu negócio. Deixa eu pausar a gravação aqui agora.